No Brasil, cara, assim, não depende do que você fez, depende de quem é você. Meu irmão, imagina o seguinte, imagina que você é de uma família oligárquica do teu estado, então, sei lá, teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai, todo mundo mandou no teu estado, né? Pra quem não sabe, o Collor sempre mandou em Alagoas. Lembra uma vez que eu fui fazer uma manifestação contra o Renan Calheiros lá em Alagoas, tá? Inclusive, vou contar uma história pessoal desse dia. Esse dia, eu tô fazendo a manifestação, eu recebo uma mensagem da minha ex-namorada terminando tudo. Eu estava lá, na frente, pim, chegou um e-mail, está tudo acabado, tá bom. Nossa, por mensagem? Por mim? Calma, que tem toda uma história, mas enfim. Né? E eu tô aqui porque eu sou militante. E eu fui lá. Renan Calheiros, meu. Não, aí fomos lá e fizemos a manifestação. E aí eu vi uma Ferrari passando. Eu olhei dentro e falei, quem que é? Os caras é o Collor. Ah, tá. Então esse era o Collor, tá? Com a sua ex, aquela. Pessoal, eu não aguento mais sofrer bullying da Ana aqui. Eu não aguento. Eu vou processá-la por assédio moral. Põe a câmera em você, ela tá se rachando, tá vermelha, né? Então imagina que você é um cara, é um oligarca, né? Eu sou, né, falo português correto. E uma coisa importante deixar claro é o seguinte. Quando o Collor foi candidato em 89, né? Um dos motes da campanha era justamente mostrar que o Collor era um cara bonitão. Então ele corria na praia, ele era alto, ele falava um português bonito, ele tinha o cabelo lisinho, penteadinho. Nossa! E muita gente. Eu lembro, cara, que tinha... Quem foi que fez? Algum desses programas de TV foi entrevistar a galera. Eu era bem criança mesmo. E eu lembro que alguém falou assim, eu vou votar no Collor. Por quê? Porque ele é bonito. E eu lembro que a minha professora na época, né? Eu nem lembro, eu foi 89, eu era, sei lá, eu tava na pré-escola, não sei o que lá. Eu lembro que a minha professora, ela tava discutindo com a diretora e eu ouvia, assim, de rabo né? Eu ouvia, assim... Ai, que absurdo, você vê uma mulher na TV falando que vai votar no Collor porque ele é bonito, e aí uma das duas, eu não lembro exatamente, falou assim, mas ele é bonito mesmo. Então, realmente, cara, existia, né, uma... Por que você colocou o psicopata americano aí? Porque é o Collor, no jovem. De onde você tirou isso? Parece. Não tem nada a ver, cara. Parece sim. Não parece. Parece. Pessoal, Então, não parece o Collor jovem? Nossa, agora os gatos da Ana parecem muito, meu. É igualzinho, cara. Nossa, tá igual, velho. Você só tá falando isso porque você queria ter pensado nessa comparação e não pensou. Enfim, o lance é o seguinte. O Collor, ele é um cara absolutamente orgulhoso. Imagina você ser esse cara e às 4 horas da manhã vai a polícia na tua casa, o cara que anda de Ferrari, o cara que fez campanha porque ele era bonitão, o cara que é oligarca, o cara que... E a galera vai te prender às 4 horas da manhã. Eu nunca vi uma operação da polícia, uma operação pra prender bandido de colarinho branco, tá? Prender um cara às 4 da manhã. Eu nunca vi, velho. Eu nunca vi, assim. Tem que ser coisa do Xandão, né? Tinha que ser ele, mas vamos ver o que aconteceu. Prisão, vamos lá. Ex-presidente Collor é preso após decisão de Moraes por condenação na Lava Jato, né? Prisão aconteceu às 4 horas dessa sexta-feira em Maceió. Ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso envolve propina em negócios da BR Distribuidora. Tá? E existe um adendo bem brasileiro nisso daqui. Eu vou ler a matéria, vou te explicar o esquema e aí eu vou te mostrar como no Brasil, cara, assim, não depende do que você fez, depende de quem é você. Né? Se você for amigo dos caras, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não é amigo dos caras, você não pode fazer nada. Do que eu tô falando? Vamos lá. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos da defesa contra a condenação de 8 e 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. Moraes determinou a prisão imediata de Collor e o início imediato do cumprimento da pena. Ele foi preso no aeroporto de Maceió quando se preparava para embarcar para Brasília. O ex-presidente continuará preso na Superintendência da Polícia Federal em Maceió até que o STF defina o local para o cumprimento da pena, segundo o diretor-geral da PF, André Rodrigues, e que ele está numa sala especial distante da carceragem da polícia. Collor é o terceiro... Cara... Collor é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização. Foi o Collor, o Temer já foi preso, o Lula já foi preso e nós vamos ter o quarto que vai ser o Bolsonaro, bicho. Isso aqui eu vou te falar, cara.
né? Da mesma forma que o Rio de Janeiro tem 6 ex-governadores que foram presos, o Brasil está se tornando um grande Rio de Janeiro, né? Onde os seus presidentes vão presos, né? A gente sabe escolher, a gente tá manjando muito, né? Da tal do exercício democrático do seu direito de voto, né? Desce aí um pouquinho. Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber 20 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014. Né? Olha a cara dele. Tem procedimento ou não, hein? Imagina. Tem procedimento ou não? Cara, o rosto dele tá tão puxado, mas tão puxado. Eu nem vou falar o que ele tá parecendo, mas vocês entenderam, né? Olha isso, velho. Olha isso. O cara tá parecendo um asiático, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Desce aí. Na decisão dessa quinta-feira, Moraes afirmou que os recursos apresentados colam o caráter meramente protelatório. Apelido Moraes, tal. Vamos lá. Condenação na Lava Jato. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, é assim que fala, Mac, né? De Leone Ramos foram condenados pelo recebimento de dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o STF, em agosto de 2015, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato e obstrução da justiça, né? Pouca coisa, né? Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. A despeito de exageros, e a Lava Jato cometeu vários exageros, né? A Lava Jato foi utilizada, em parte, sim, para perseguição política injusta, tá? Por exemplo, o caso mais emblemático de um cara chamado Eduardo Cunha, que foi preso, quebraram a empresa dele, destruíram o apartamento dele, e ele não era o Eduardo Cunha que você conhece. Ele era só um outro cara que chamava Eduardo Cunha. Só que a irmã dele era juíza e uma outra juíza não gostava dessa juíza, mandou perseguir o cara, mandou prender o cara, mesmo sabendo que era homônimo, ele se fudeu e nunca ninguém, né? Inclusive saiu agora, só em 2025 saiu, não, realmente o cara é inocente, né? A despeito de alguns exageros e alguns erros da Lava Jato, a Lava Jato foi a primeira grande operação que mirou nos grandes oligarcas brasileiros e realmente atingiu. Cara, quando que você ia sonhar que o Marcelo Odebrecht ia ser preso? A Lava Jato conseguiu isso. Isso foi um trunfo da Lava Jato. Certo? Que depois foi desmontado, inclusive com a ajuda do Bolsonaro. E aqui vem o ponto curioso dessa história. Quando a Lava Jato foi deflagrada, etc, os caras fizeram de tudo, né, para proteger a galera do colarinho branco, que é amigo de geral. Uma das desculpas foi: olha, os lugares onde a Lava Jato está pegando autorização para operações, etc., está errado. Então, se tem um Luiz da Lava Jato, por exemplo, o Moro, lá em Curitiba, despachando para fazer uma operação da Polícia Federal, tem que anular todas essas provas, porque o juiz que deu a autorização não é da vara correta que deveria estar. A vara deveria ser Brasília, por exemplo. Então, eles foram anulando um monte de gente. Cara, em Marcelo Odebrecht teve anulação, teve perdão de multa, a empresa se salvou, o Lula saiu da cadeia, o Lula virou presidente, cara, tantas e tantas pessoas. Aí no caso do Collor, não. Pode manter tudo. Eu dou risada, eu quero que o Collor se exploda, mas isso mostra muito bem como o Brasil é muito seletivo naquilo que a gente vai decidir que, você vai ser preso, você não vai, isso aqui é crime, isso aqui não é. Se a gente fosse analisar ao pé da jurisprudência criada, né, pelo desmantelamento da Lava Jato, o Collor não deveria ser preso, cara. O Collor não deveria ser preso. Eu acho que ele deveria ser preso? Eu acho que sim. Eu acho que o Collor eu acho que ele tinha que ter prisão perpétua. Eu acho que ele tinha que apodrecer na cadeia, tá? Agora é o seguinte, velho. A real é que isso é uma anomalia jurídica no Brasil, tá? Vamos lá. Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o STF descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. E, ao condenar em 2023, condenou que o crime de organização criminosa já tinha prescrevido. Ou seja, não cabia mais punição. Isso é outra coisa, né, cara? Isso é outra coisa. O cara, ele é acusado de um crime. Falam, realmente ele cometeu esse crime. Mas faz tanto tempo, a gente demorou tanto pra julgar que já prescreveu. Isso é outro absurdo. Né? Aqui no Brasil as coisas demoram tanto que você comete o crime, até julgar, meu amigo, já foi.
Vamos lá. Para os ministros do STF, a propina devidamente comprovada foi de 20 milhões, valor menor que os 29 milhões apontados pelo PGR na denúncia. O caso foi julgado no STF porque, na época da denúncia, o político era senador pelo PTB de Alagoas. Aí relembra a trajetória dele. Vamos lembrar do Collor. Ele nasceu em janeiro em 49, ficou conhecido como caçador de... Isso é maravilhoso, eu tinha esquecido disso. O Collor, ele era o caçador dos Marajás, alguém era projeção nacional numa campanha contra salários desproporcionais dos funcionários públicos. É demais, cara. Aí ele virou presidente em 89, o governo foi marcado pelo Plano Collor, que teve como uma de suas principais medidas o confisco da maior parte do dinheiro. Que, aliás, só uma coisa. Curiosamente, né? Você viu que até sem querer a gente prevê as coisas. Ontem a gente reagiu a um vídeo do quê? Você lembra, Ana? Um vídeo do Cacete e Planeta, hein? Falando das manifestações contra o Collor. Você viu que coisa? Casos de corrupção também marcaram o governo. Denúncias feitas pelo irmão do presidente Pedro envolveram o tesoureiro de Collor, PC Farias, que isso é outra história muito mal contada. O irmão do... Olha só, essa família é muito unida. O irmão do Collor, que falava que ele era gay, ou que o irmão era gay, tinha uma história assim, um ficava espalhando que o outro era gay, brigou com ele e falou, então vou te denunciar. O próprio irmão disse que o irmão era corrupto. Irmão do céu, cara. Irmão do céu. E assim, pra você que é fã dessas demonstrações públicas de virtude, você acha que o cara fez isso por quê? Porque ele é muito honesto? Não, meu irmão roubou, isso eu não aceito, vou denunciá-lo. Não foi por isso, cara. Com certeza foi briga de ego. Com certeza foi briga familiar, de dinheiro, alguma coisa assim, né? Envolveram o tesouro de Collor, PC Farias, que também é uma história muito mal contada. O cara foi assassinado dentro da própria casa. Uma história muito mal contada. Collor encarou uma CPI, um processo de impeachment, tá? E aí ele renunciou. O presidente só voltou à cena política nos anos 2000. Primeiro, numa derrota na eleição para governador de Alagoas em 2002. Depois, como senador eleito também por Alagoas em 2006. Collor foi senador por mais 2 mandatos, ou seja, 16 anos. Então, o povo de Alagoas... E aí, vamos lá, gente, vamos lá. A gente quer xingar o Collor, esse vagabundo, não sei o que lá. Eu sei que é foda falar isso, mas tem como xingar o Collor sem xingar o povo que votou nele? Fala pra mim. Fala pra mim. Você achou, em 2006, que o Collor ia fazer um bom trabalho? Não. Ele era aquele cara que sofreu impeachment, fez o plano Collor, foi denunciado por corrupção, etc. Mas eu acho que agora ele merece uma chance. Aí foi lá e votou no cara. Aí ele virou senador, ele fez o quê? Nada. Aí depois você falou, não, 8 anos depois, vamos votar nele pra senador de novo? Vamos votar nele pra senador de novo. Depois de novo. E aí ele já tava com o mito aqui, ó. Já tava aqui, ó. Bolsonaro!